Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Vamos voltar a tratar hoje daquelas nossas dicas de modelagem. Hoje vamos falar de bebês de 6 a 9 meses. Para dar início, vamos atentar aqui para o tamanho de bebês de 9 meses. Bebês de 9 meses já são bem maiores. Eles têm uma variação entre tamanho e peso de meninos e meninas. Num tamanho médio, podemos dizer que o peso de um bebê de 9 meses é de 8,2 quilos, com uma altura de 70 centímetros. Outra coisa que temos que levar em consideração é o seguinte: quando a gente está fazendo um casaquinho ou um suéter, essa peça ela não vai em cima do corpo do bebê, ou seja, diretamente sobre a pele do bebê. Por baixo, a mãe vai colocar uma roupa e esse casaquinho ou esse suéter vai por cima dessa roupa. Então, ele não pode ser justo. Eu sempre digo a vocês que eu gosto muito de usar a tabela da ABNT e algumas outras tabelas para medir e tirar esse padrão. Eu tenho aqui medidas de referência. O busto de um bebê de 6 a 9 meses varia de 46 a 48 centímetros. O comprimento, de 27 a 30 centímetros. O pulso, 11 centímetros a circunferência. Se eu for medir só a largura, pelo menos 5,5 centímetros. O perímetro do pescoço, 23 centímetros. Da cabeça, 46. O decote da frente, que eu vou explicar, uma baixa de 4 centímetros. A altura da cava é em torno de 11,5. Pode ser até de 11 a 12 centímetros, como eu coloquei aqui. O comprimento total da manga, ou seja, do ombro, né, partindo ali do pezinho do pescoço até o final do punho, de 24 centímetros até 27, tá? Se é uma manga mais folgadinha. A largura do decote, de 11,5, mas pode-se usar 2 com segurança. E a largura do ombro, de 6,5. Essas medidas aqui, eu vou mostrar para vocês no esqueminha. Ele tá aqui em cima. Vou até aproximar para que vocês vejam melhor. Tá aqui. Aqui eu tenho a largura do decote. Pode ser 12 centímetros, porque a gente também faz aquele acabamento que tem aqui. E isso aqui sempre vai estreitar. O ombro do bebê, 6,5, mais o comprimento da manga, 20,5 centímetros, totalizando 27, medido aqui do pezinho do pescoço até aqui, ao finalzinho da manga. Se o punho, a circunferência é de 11 centímetros, eu posso trabalhar com 6,5 até 6,5, a depender desse bebê. Tem bebê mais gordinho, bebê mais magrinho, mas não posso passar dessa medida não, porque senão pode ficar largo. Como a gente geralmente trabalha aqui com ponto sanfonado, ele se ajusta bem. A cava, você pode ir até 12, de 11 a 12 centímetros, vai vestir confortavelmente esse bebê. Se for um casaquinho solto, eu sempre gosto de fazer uma cava maiorzinha para ele ficar mais folgado por cima da roupa. A altura somada da cava até o final aqui, então essa parte aqui do corpo, 18 centímetros, porque 12 com 18 vão me dar os 30 centímetros de comprimento. Essa parte aqui debaixo da manga, esse comprimento aqui, é igual
a esse aqui. Por quê? O comprimento da manga dobrado fica sempre do tamanho do casaquinho. A largura desse casaquinho, eu tenho aqui um busto de 46 a 48 centímetros. Então, eu coloco aproximadamente mais uns 4 centímetros de folga. E vou aqui. Se for 26, eu estou com a circunferência total de 52 centímetros, podendo chegar até 54. Isso porque esse casaco, se ele descer justo no corpo desse bebê, o que vai acontecer é que ele vai ficar apertado na altura do quadril por conta do volume das fraldas. Então, eu não posso fazer esse casaquinho muito estreito. Ele tem que ter uma certa amplitude. Em relação ao decote, quando eu digo aqui essa baixa do decote, ou seja, o decote da frente, eu posso baixar até 4 centímetros. Isso tudo a depender do tipo de acabamento que eu vou fazer aqui. Se eu fizer um decotezinho careca, daquele que eu não boto acabamento, só faço aquele pontinho para enfeitar a borda do decote, eu não preciso descer tanto. Agora, se eu for a crescer carreiras aqui, como uma sanfona nesta borda, eu não posso trabalhar com essa altura aqui, muito diminuta, porque esse decote, ele vai subir e vai ficar apertado no pescoço do bebê. Eu vou mostrar aqui para vocês do que é que eu estou falando em relação à baixa do decote. Mas antes, vou fixar aqui a imagem para quem quiser copiar esse desenho aqui. Vocês deem aí um pause na tela que dá para copiar bem. E vou deixar também aqui a parte das medidas de referência. Deixo também aqui as tabelas de tamanhos de bebê de 6 a 9 meses, para que vocês tenham uma ideia de como esse bebê cresceu. Bom, feito isso, vamos falar aqui dessa baixa do decote. Eu já expliquei lá no vídeo de modelagem 1 e 2 que eu tenho esses dois tipos. Agora eu vou afastar. Aqui. Essa palhinha aqui de cima, eu fiz com aquela regra de 1/3 de pontos para frente, 1/3 de pontos para a parte de trás e o outro terço dos pontos dividido para as duas mangas. Então, se eu tivesse aqui, vamos dizer, 30 pontos aqui atrás, eu botaria 15 e 15, tá? E esses mesmos 30 pontos, eu dividiria também para as mangas, 15 e 15. Essa aqui é a palhinha da regra do 1/3. Esse decote aqui é o que eu chamo de decote careca. Eu faço aqui só um acabamento baixinho, sem subir carreiras, ou então, nesse tipo de decote, eu trabalho com gola, tá? É diferente desse decote aqui de baixo. Vocês podem ver que essa altura aqui, essa baixa aqui, ela é bem maior nesse aqui de baixo. Neste aqui de baixo, eu faço um outro tipo de divisão. Eu faço a regra da divisão de 1/3 para costas, frente e mangas, e nas mangas eu acrescento mais pontos para que esse decote desça, tá?
Em média, a depender aqui, no meu caso, geralmente eu trabalho no tamanho de até 6 meses com 4 pontos, né? Me dá essa baixa aqui. Esse aqui está com 3 centímetros e esse aqui de cima está com 1,5. Quando eu faço isso, eu ganhei aqui espaço para subir carreiras, para fazer esse acabamento. E aqui, geralmente, eu uso aquele acabamento do ponto relevo. Faço 2 ou 3 carreiras e esse decote não vai ficar muito apertado. Quando eu termino, a aparência é mais ou menos essa, né? Apesar de eu ter acrescido carreiras, eu fico com essa baixa aqui no decote, sem incomodar o bebê. Vocês têm sempre que levar em consideração que quando a criança é muito novinha, se a gente sobe muito o decote, a criança não tem pescoço, pelo menos até uns 3 para 4 meses, porque ele ainda não sustenta a cabeça. Então, um decote muito agarrado no pescoço, a probabilidade de dar aquela alergia, de irritar o pescocinho do bebê, é muito grande, porque ele transpira ali de baixo e ele não tem ainda uma sustentação boa de cabeça. Depois dos 3 meses, o bebê começa a sustentar a cabeça. E quanto maior o bebê estiver, mais ativo esse bebê é. Então, ele precisa que as roupas sejam amplas para que ele possa se movimentar sem a roupa ficar pegando no corpo, sem ficar incomodando a criança. Então, se você tiver o seu bebê, você meça aí e veja o tamanho adequado para você. Agora, se você não tiver, trabalhe com um tamanho médio, né? Se você for trabalhar com pronta entrega, ou quando a mamãe solicitar uma peça a você, você peça as medidas dessa criança para você poder dar as folgas necessárias no seu trabalho. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da baixa do decote, da questão de acrescer carreiras, como a gente faz, eu aconselho vocês a dar uma olhadinha no vídeo 1 de dicas de modelagem, porque lá eu expliquei bem detalhadamente essa diferenciação. Eu vou deixar a indicação aqui em cima no card e também na descrição. Essas medidas que eu estou passando para vocês, elas não são uma regra, elas simplesmente são um indicativo, uma ajuda, porque às vezes a gente vê um casaquinho lá numa videoaula que a gente gostou, e o casaquinho lá tá de 0 a 3 meses, e a mamãe quer fazer num tamanho maior, ou seja, aqui no caso, de 6 a 9 meses, e ela não tem parâmetro para poder alterar aquela receita. Ela fica sem fazer o casaquinho porque ela não consegue alterar. Lógico, quem sabe fazer crochê, quem já faz, sabe e consegue fazer a adaptação necessária. Mas, na maioria das vezes, são mamães de primeiro bebê ou vovós que estão fazendo e fazem aquilo ali como um hobby, como um passatempo. Então, eu sempre vejo pessoas questionando: ah, adorei o casaquinho, e para minha netinha que tem 1 ano, e para minha netinha que tem 9 meses, quantas correntinhas eu coloco? Como eu faço essa divisão? Esse vídeo aqui, então, é simplesmente um compilado dessas medidas, das tabelas que a gente encontra na internet. Geralmente, eu tomo por base a tabela da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eles fazem ali um compilado de medidas que eles usam como um padrão médio, né, para crianças. E a tabela é completa? Não. Para quem costura, para quem faz trabalho manual,
faltam alguns dados ali. E são esses dados que eu acresci nessas referências que eu passei para vocês, como a altura dessa baixa aqui do decote, a largura do decote, a questão de cava. Isso você não vai encontrar na tabela da ABNT, mas existem inúmeras tabelas na internet que te dão esses valores e que você pode fazer um compilado e complementar a tabela. Eu fiz isso aqui e é esse padrão que eu uso na confecção aqui das peças do canal. Espero ter ajudado, espero que seja útil, tá? É mais uma informação que eu estou trazendo para vocês. Se vocês estão gostando dos conteúdos aqui do canal, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, dúvidas e sugestões. Na medida do possível, vou atendendo a todos vocês. Nos vemos na próxima.